Adalberto Piotto, muito boa noite, quero te ouvir também. Acompanhamos um trecho aí da fala do empresário Elon Musk que participou dessa transmissão no Space, que é uma plataforma dentro da rede social X. Alguns parlamentares também participaram, Nicolas Ferreira, o deputado, Alan dos Santos, o Consta também, Ana Paula Henkel, e Elon Musk criticando então mais uma vez os abusos do poder judiciário, aí, disse aspas aí para Elon Musk, né? Nunca vi nada dessa magnitude, fecho aspas aí para o empresário. Quero te ouvir. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Constantino, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Uma outra frase importante do Elon Musk que a gente reproduziu aí, ele diz o seguinte: a lei está violando a lei no Brasil, o que é simplesmente a abolição. Aí sim, violenta neste caso, porque a democracia prevê justamente a estabilidade de um país, a abolição violenta do direito no país. Eu estou usando violenta, você sabe por quê? Porque essa expressão foi usada em relação às pessoas lá da manifestação do dia 8 de janeiro. Mas tem uma outra coisa, quando a gente vê toda a sucessão de notícias, ou correlatas, obviamente, a tudo que esse Twitter Files está revelando, e que também está revelando o próprio dono da plataforma, o absurdo estava no comando da democracia brasileira. Daí você vê hoje pessoas completamente não afeitas à democracia, que lá atrás diziam que estavam defendendo a democracia. Aí tem o absurdo, por exemplo, o ministro Barroso, ter convidado esse youtuber, o Felipe Neto, para participar de um seminário, se não me engano, alguma coisa assim, contra o ódio nas redes, ou fake news, como lembrou aqui o Constantino. Agora você vê a revelação de que ele usava de uma interferência, um poder que ele tinha lá dentro do ex-Twitter, porque não era o Twitter do Elon Musk, era o Twitter da outra administração, para justamente perseguir pessoas que pensavam de forma contrária a ele. A liberdade de expressão, ela é um valor tão principiológico, ou seja, é um princípio tão forte, que ela protege justamente o direito de pessoas que pensam de forma completamente diferente coexistirem. Esta é a lógica da liberdade de expressão. E esse é o princípio democrático que prevaleceu no Brasil, podemos dizer até mais ou menos 2019, quando começou a haver essa interferência, sobretudo do TSE e também do Supremo Tribunal Federal, em, por exemplo, o direito das pessoas se manifestarem. Nós temos no Brasil, é uma coisa que a gente está denunciando há tempos, mas agora o mundo está entendendo, jornalistas calados. Tá aí, o Constantino é um exemplo entre nós. Fiuza, que me antecedeu aqui nessa cadeira em Oeste, jornalista calado existe aonde? Que não seja num lugar ditatorial ou num lugar sob o arbítrio, que é exatamente o caso brasileiro. Ou seja, o Brasil hoje não é o Brasil da semana passada, é uma conversa aqui que eu vou revelar, estávamos tendo antes de começar o programa, o Silvio está aqui ao meu lado, ele vai explanar um pouco mais. É muito diferente, e é muito diferente para melhor, em que pese o fato de que ainda precisamos avançar muito. Não recuperamos a normalidade institucional, mas o que se percebe claramente é que aumentou de forma exponencial esse avanço de recuperar justamente a normalidade institucional, constitucional e sim a lógica democrática brasileira. E com fatos. Os fatos são as provas cabais de que tudo estava muito errado, indo para o pior no caso brasileiro. Agora nós temos sim coisas importantes. Essa frase que daqui a pouco a gente vai trazer aqui do ministro Barroso, dizendo, por exemplo, aqui, o caso envolvendo as críticas de Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal está encerrado, é uma tentativa muito clara aqui de simplesmente vamos conversar sobre o assunto. Mas não conversar sobre o assunto da seguinte maneira de que, não, é uma concessão que o Supremo está fazendo. Não, é uma imposição dos fatos de que, óbvio, tinha muita coisa errada e tem muita gente errada que vai ter que prestar esclarecimentos. Pode-se fazer um acordo para tentar voltar à normalidade democrática? Bom, esse é um caminho. Política se faz assim. O Supremo se tornou um órgão tão político, e essa frase do Augusto que está aqui ao meu lado, que o ministro Supremo tem que dar uma declaração política. Isso é uma declaração política, não é uma declaração de presidente de corte. Está encerrado. Não, o juiz sentencia e acabou. Não, não é uma sentença aqui. Aqui é um aceno. É um aceno por imposição dos fatos. Não é uma concessão da maior autoridade do judiciário brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite. O fato é, Silvio, que desde que Elon Musk resolveu entrar nessa batalha, nesse embate em favor da liberdade de expressão, o mundo
se virou para o Brasil para olhar o que está acontecendo aqui em termos de censura e de abuso do Poder Judiciário. Ontem, nessa transmissão ao vivo em que Elon Musk participou, ele também disse, mais de uma vez, mas ontem reforçou que funcionários da rede social X chegaram a sofrer ameaças aqui no Brasil e também ressaltou um ponto, um risco da rede ser banida aqui do Brasil e nós ficarmos com potências, com nações como Coreia do Norte, como China e outras tantas que não usam a plataforma aí de Elon Musk. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meu irmão Augusto, Piotr, Rodrigo Constantino. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Há uma semana, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, estou falando do mundo, permanecem intrigadas com um embate absolutamente imprevisível. O empresário Elon Musk, um dos homens de maior sucesso no planeta, dono da plataforma que se tornou símbolo da liberdade no mundo, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Porque o Elon Musk fez uma pergunta. Perguntou, por que tanta censura no Brasil? Isso, evidentemente, escalou, e concordo com toda a explanação já feita aqui pelo Constantino, pelo Piotr, porque o Brasil, a censura, o projeto de poder instalado no Brasil por esse consórcio formado pelo presidente Lula e pelo Supremo Tribunal Federal foi exposto. O Brasil foi exposto e, junto com isso, tudo que vem a reboque. Políticos e a mídia tradicional, grande parte dela também interessada que esse consórcio de poder continue. Tudo isso, alguns números nós já trouxemos aqui ao longo da semana. Por exemplo, a consultoria Bytes mostrou na quarta-feira, portanto ontem, que 4.500 reportagens tinham sido produzidas sobre o que está acontecendo no Brasil em 1.500 sites pelo mundo. Há manifestações no Parlamento Europeu, há manifestações nos Estados Unidos e nas redes sociais, evidentemente. É claro que isso vai gerar muito mais repercussão, é só o começo. O Brasil, nesta semana, já não é mais o Brasil da semana passada. Algum reflexo já foi produzido. É possível que nesse interim permaneçam só os adultos na sala em algum momento, na mesa, para tentar uma retomada das instituições, né? Uma normalidade institucional no Brasil. Há reações, nós vamos falar daqui a pouco no Congresso Nacional, reações inéditas de líderes que comandam o Legislativo. E esse projeto de poder, claro, misturado a essa rede complexa de censura, esse projeto de poder também visava a eliminação do Congresso Nacional. Nós não precisamos deles. Nós vamos legislar aqui, no Supremo Tribunal Federal. Então, o Palácio do Planalto instalar aqui no Supremo Tribunal Federal, como já fazia no passado, os seus aliados. Estão lá, por exemplo, Cristiano Zanin e Flávio Dino, dois ex-ministros do governo. No caso, um ex-ministro do governo, Flávio Dino, e o outro advogado do presidente Lula. E concluo. Essa postagem inicial, a largada do Elon Musk, quando ele fez essa pergunta, por que tanta censura no Brasil, foi em resposta a uma manifestação do Alexandre de Moraes sobre a chegada de Ricardo Lewandowski ao Ministério da Justiça. E aí, um estrangeiro, por exemplo, poderia muito bem fazer a seguinte pergunta: como é que é? Ricardo Lewandowski se aposentou outro dia aqui do Supremo Tribunal Federal, estava advogando para uma empresa gigante, conhecida mundialmente, que tem interesses aqui no Supremo Tribunal Federal, e agora ele é ministro da Justiça, no lugar do ministro da Justiça que foi transferido para cá, para o Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino. É uma ciranda complexa de explicar, mas que só existe aqui. É muito comum, né, alguém estranhar. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Piotr, meu amigo, Constantino, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, continuando a conversa de ontem, o Supremo encontrou um adversário duro na queda, né? Duro na queda. Ele está dizendo as coisas mais simples, mas surpreendentes para o mundo, que vinha sendo desinformado até agora, continua sendo pela imprensa velha. Quem assiste a esse programa, quem acompanha o que nós dissemos aqui,
não viu nada de novo, a não ser o interlocutor, que não é pouca coisa. É o Elon Musk. Não tem medo. Não tem medo, não pode ser punido pelo Alexandre, não há como. E o Alexandre de Moraes, em vez de pesar como sempre, né? Em vez de pesar a situação, analisar com calma e tal, já reagiu com o fígado e começou a escrever uma página que, outra página que, como veremos mais adiante, está muito longe de poder ser virada. Ela só começou. Para ele, pegar um deputado que é beneficiário do indulto presidencial e prender, é a mesma coisa que chegar e falar que o Elon Musk está violentando a soberania nacional, essas coisas. E aí reage, né? Põe no inquérito. Imagine o inquérito. Eu ficaria honrado para um inquérito ao lado do Elon Musk, porque é muita coisa. Um juiz não está no seu perfeito juízo quando reage dessa forma diante de um personagem que ele deveria conhecer. Porque aí vem a sucessão de besteiras, né? O festival de besteira é desencadeado imediatamente. Jornalistas da Globo fazendo discursos sobre um complô internacional. Aí você vê deputados dizendo, esse cara, o Lula, presidente da República, não plantou um pé de capim aqui no Brasil, não, ele só fez foguetes por aí, né? Só fez satélites, ele quase não trabalha, não tem imaginação. Né? A vida, a biografia do Musk é muito parecida com a do Lula, por exemplo, com a do Montanha. Né? Essas ratazanas aí que estão de volta ao poder encontraram um adversário que não está ao alcance deles e está disposto a constatar o que os jornalistas brasileiros, ou assim chamados, insistem em não enxergar. A Constituição não é respeitada, foi inventada a prisão provisória sem dar prazo para terminar, qualquer um é preso. Discurso de ódio é o que faz o Lula quando fala da figura do Sérgio Moro. Discurso de ódio é toda manifestação do Alexandre de Moraes sobre qualquer um dos seus alvos. Quem está permanentemente raivoso, quem está sempre zangado é o Alexandre de Moraes ou o Lula. Vivem zangados. Quando alguém faz uma constatação elementar, tá? Não estão cumprindo a lei no Brasil. Pronto. É uma conspiração da extrema-direita, né? E claro, com a ajuda dos radicalíssimos extremistas de direita aqui do Brasil, que envolve a derrota do atual presidente dos Estados Unidos, a volta do Trump, etc., etc. É duro não poder contestar o óbvio. Ele diz que o Supremo não para de cometer abusos. O Alexandre de Moraes não para de cometer abusos. E o Alexandre de Moraes não tem como provar nada. Ele comete mais abusos, desta vez endereçados ao homem mais rico do mundo.